Ele vai usar o cabezinho aí, né? Escorregou e caiu. Galera, com essa aula nós acabamos de inaugurar o volume número 4 de matemática. E é uma parte realmente muito bacana da matemática, porque esses estudos começaram com jogos de azar, certo? Os jogos fazem parte da humanidade, né, há muito tempo, e logo alguns caras começaram a perceber que existiam regras para alguns fenômenos acontecer, mesmo quando a gente lança um dado. Mesmo ao lançar um dado, tem como tu prever alguma coisa nesse lançamento, certo? E aí alguns estudiosos começaram a desenvolver teorias para conseguir se dar melhor em jogos de azar. Muitos já ganharam a vida usando a matemática em jogos de azar. Tu já deve ter visto em filmes também, né? Tem pessoas que estudam o poker, né? E ao estudar o poker descobrem uma técnica de jogo que aumenta a chance de vitória. E principalmente se tem uma equipe jogando contigo, né? Tu consegue de certa forma sempre tirar vantagem da mesa, né? Então E outra, mais modernamente a gente percebeu que a natureza é probabilística. Tem fenômenos naturais que ocorrem baseados em probabilidade, não são fenômenos determinísticos. E aí então tem algumas partes da física que precisam de probabilidade para descrever a natureza, né? Por exemplo, a física quântica. Hoje mesmo eu estava dando uma aula de efeito fotoelétrico lá no terceirão e eu mostrava para eles que em algumas situações o elétron tem 50% de chance de ser ejetado ou não da superfície metálica. Né? Mas só para te mostrar a importância da probabilidade desses eventos. Né? Bom, primeiro, já que a gente vai entrar nessa história de eventos aleatórios, vamos relembrar o que seria um evento determinístico. Um evento determinístico exatamente que vai acontecer daquele jeito e está acabado. Então se eu pegar uma bola e soltar uma bola de uma certa altura, ou esse giz aqui, se eu soltar o giz dessa altura, ele vai demorar um certo tempo para bater no batente do quadro, certo? Aí eu vou lá e marco o tempo. Se eu repetir o experimento, o que vai acontecer? O mesmo tempo. Quer dizer que a queda de um objeto, o tempo que ele demora para atingir o chão, se ele caiu sempre da mesma altura, em mesmas condições, vai dar sempre o mesmo resultado. Um evento que dá sempre o mesmo resultado é chamado de evento determinístico, certo? Um evento que nunca vai mudar, né, o resultado, o seu valor. Então, por exemplo, se nós arremessarmos uma certa bola de uma certa altura e registrarmos o tempo que ela demorou para atingir o chão, nós perceberemos que trata-se de um evento determinístico. Sempre vai ocorrer do mesmo jeito. Sempre vai ocorrer do mesmo jeito. É por isso que eu acredito na ciência. Porque a natureza se mostra repetitiva. Por que eu vou acreditar que um dia alguém vai soltar e o giz vai flutuar sem explicação? Não acredito em efeitos paranormais. Também, claro, isso é uma ideia, é uma coisa do otário particular, né? É sempre bom ter o pé atrás, certo? De qualquer maneira, eu acho muito mais seguro acreditar na repetibilidade da natureza do que no fulano de tal que diz que um dia viu fulano, né, ressuscitar ou flutuar sobre as águas. Eu acho difícil, eu prefiro desacreditar, né, nisso e acreditar na repetitividade da ciência, certo? Beleza? Na repetitividade da natureza, então na análise da ciência. Porém, nem todo fenômeno é determinístico. Existem fenômenos aleatórios, existem fenômenos que podem ocorrer de um jeito ou de outro. E o exemplo óbvio e lógico é o lançamento de uma moeda, certo? Se eu pegar uma moedinha, acho que eu usei minha última moeda aqui. Não, tá aqui, ó. De um lado tem o número, do outro lado uma cara e coroa. Então beleza, jogou, cara, jogou de novo, cara, duas caras para dois lançamentos. Jogou de novo. Coroa. 3 lançamentos. Não, e aí que é legal, cara. Isso é que é legal. Ó, né, eu vi a torcida da galera. Só que acontece o seguinte, ó. É beira ao impossível eu lançar umas 10 vezes e dar 10 caras. É quase impossível. Certo? É 99,9% de chance de um dos 10 lançamentos dar uma coroa. Certo? Então tu vê, a tua torcida ali era um pouco em vão. Uma hora é acabada do coroa, porque evento aleatório é assim. E o mais legal, se tu perder o teu tempo, tem gente que já perdeu tempo fazendo isso, tá? Mas tu pode repetir o experimento se tu quiser. Se tu jogar essa moeda 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes, vai dar umas 500 mil vezes cara e umas 500 mil vezes coroa. Cara, é assustador isso. A natureza é assim, e se não der,
Pode ter certeza, é porque uma das faces da moeda era levemente mais pesada que a outra. Tá entendendo, cara? Então, evento aleatório é aquele que pode ocorrer de várias maneiras diferentes, mas dá para calcular a probabilidade do evento ocorrer. É isso que nós vamos começar a ver agora. Então, tu vê um fenômeno bem parecido, ó. Um fenômeno bem parecido, o lançamento de uma moeda. Mas agora, já que essa moedinha tem cara e coroa, quando eu lanço essa moedinha, ela tem 50% de chance de cair de um jeito ou de outro, certo? Então esse exemplo do lançamento de uma moeda já trata-se de um fenômeno aleatório ou probabilístico, beleza? Nada demais, né? Então até agora eu não te contei nenhuma novidade. Tu mesmo tenho certeza que já sabia que existem fenômenos que se repetem sempre igualzinho, os determinísticos, e tem fenômenos que podem ocorrer de um jeito ou de outro, probabilísticos, certo? E o mais legal, cara, por isso que a gente fala, né? Essa dificuldade às vezes de entender o fenômeno probabilístico, aleatório, é que faz o cara ter medo de andar de avião. É porque ele não está usando a razão, ele está usando o coração dele para decidir. E usando o coração, meu querido, eu me sinto muito mais seguro no volante do meu carro, onde eu boto para a esquerda, para a direita, eu freio, do que colocar a minha vida na mão de um sujeito que eu nunca vi, um piloto de avião. Ou seja, tá dando pau no avião, vou fazer o quê? Eu que sou ateu vou rezar o Pai Nosso. Para garantir, né? Vai que os católicos estão certos, entendeu? Vai que os católicos estão certos, de repente faz uma homenagem a Alá também na hora ali, Shiva, para garantir, aí tu bota um pezinho em cada céu, né? Certo? Então, galerinha, ó, tu vê mesmo um cara matemático, né, que entende de engenharia como eu, se vê numa situação de perigo, né, e em que eu não posso controlar a situação, dá muito mais terror. Porém, é algo matemático. A chance de tu entrar num carro e morrer num acidente de carro é muito maior do que morrer num acidente de avião. Ah, professor, mas eu voo todo dia, não interessa quantos voos tu faz, cara. Porque a gente pega o número de pessoas andando de carro diariamente e vê quantas pessoas morreram de carro nesse dia. Quantas pessoas estão voando de avião hoje? Quantas morreram de avião? Tu faz uma proporção. E a proporção deixa muito claro que andar de avião é muito mais seguro que andar a pé. Andar a pé. Morrem muito mais andando a pé na rua do que andar de avião. Então se tu estiver caminhando na tua calçada, meu querido, a chance de tu morrer naquele momento é muito maior do que se tu estivesse dentro de um avião. É matemático. Não tem mais e se. É matemático. Só que o leigo, que às vezes não tem capacidade de interpretar esse fenômeno matemático, fica com medo, não vou entrar de avião. Mal sabe ele que caminhando na rua ele tem muito mais chance de morrer, certo? Então estar num avião é um lugar muito seguro para se estar, certo? Às vezes melhor do que caminhando na rua numa cidade tranquila. Por que, professor? É porque na rua o cara pode ser atingido por um pedaço de gelo, por um objeto que cai de um prédio, por um motociclista, por um motorista bêbado, por uma bala perdida, por um bandido, certo? E lá em cima do avião, na maioria dos casos não tem carro, né? Não tem bicicleta, certo? Beleza? Né? Pode ter um bandido que tenta sequestrar o avião e jogar em cima de um prédio, né? Não sei se tu lembra que parecido. É isso aí. Então, pessoal, agora a probabilidade vai nos ajudar a tomar decisões a respeito da nossa vida. Por exemplo, eu tomei uma decisão muito errada ao longo da minha vida. Eu experimentei álcool, cara, com 12 ou 13 anos. Experimentei. E comecei a fazer o uso do álcool ainda com 15, 16 anos. Voltei a tomar uma cervejinha. E tu vê, o meu pai, coitado, ignorante, sem saber, né, ignorante nesse aspecto, né? Porque ele tem 2 faculdades, é um cara bem informado, culto, mas ignorante nesse aspecto, ele não me falou uma coisa que eu fiquei sabendo depois de adulto. Que o cara que começa a usar álcool antes dos 16 anos, comparativamente com o cara que começa a usar álcool depois dos 18 anos, ele tem 200% a mais de chance de virar alcoólatra. Tu acha que eu ia experimentar o álcool antes dos 18 se meu pai tivesse me falado isso? Eu não estava nem aí pro álcool, não conhecia os prazeres do álcool, eu ia falar, não, amigo, vou esperar 18. Por que não? Por que arriscar tua vida, tua saúde, tua alegria e as pessoas que te amam só por causa de 2 anos de diferença? Isso que nós estamos comparando o cara que começa a beber aos 16 com os 18. Imagina o cara que começa a beber aos 14, 15, comparado com alguém que conheceu o álcool na vida adulta. É covarde a comparação. Então tu vê, o meu pai não sabia desse dado estatístico. Se soubesse e tivesse me falado, eu ia ter optado, vou atrasar. Tu vê, eu não enfrentei nenhum problema grave com álcool na minha vida. Eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de trabalhar para tomar trago, nunca deixei de fazer as coisas que eu tenho que fazer para me divertir. Né, que é o que os psiquiatras usam para ver se tu é doente ou não.
certo? Isso pode ser qualquer coisa, tá? Com comida, com internet. Se algum dia tu deixou de estudar para usar a internet, já é considerado doença. Então quer dizer que tu é um adicto da internet, tu tá deixando de cumprir as responsabilidades para fazer outra coisa. Isso se caracteriza como uma doença psiquiátrica. Então tu vê, se tu tá nessa, cara, pegue ajuda. Tem até remedinho que o cara toma e ajuda a passar a ansiedade relacionada ao uso da internet, certo? Estou te falando isso para o teu bem. Então tu vê, a adicção não é só droga não, cara. Comida, internet, jogo de qualquer tipo, sexo. Existem pessoas viciadas em todo tipo de coisa que dá prazer, certo? Os seres humanos são assim, eles têm características de adicção. Eles se tornam viciados em algumas coisas. Claro que tem pessoas que têm tendência de ser adicto, né? Se vicia numa coisa, aí se cura de um vício, já aplica a doença em outro vício, né? Então é muito comum isso. O cara era viciado em jogo, aí largou o jogo e ficou viciado em álcool. Aí largou o álcool, agora está viciado em antidepressivo, tá tomando um monte de baga para poder sobreviver, né? E é interessante isso. Às vezes, eu detectei na minha família que em várias circunstâncias existia essa característica de adicção. E eu sempre estive muito preocupado com isso, né? Será que eu tenho essa característica genética de ser um adicto? Né? É uma coisa sempre bacana de a gente pensar. Legal! Agora que a gente falou de evento probabilístico aleatório e vimos a importância de conhecer probabilidade para tomar decisões em nossas vidas, vamos entender como é que se calcula a probabilidade de um evento ocorrer. Para calcular a probabilidade de um evento ocorrer, pessoal, é muito simples. É assim, ó, probabilidade de um evento ocorrer é só tu fazer uma divisão bem boba, onde em cima tem o número de possibilidades deste evento ocorrer. Em cima ali eu vou colocar número de possibilidades do evento ocorrer. Como assim o número de possibilidades, professor? Há 5 possibilidades, tem 20 possibilidades, já vai entender na hora de colocar o exemplo prático. E na parte de baixo é o número total de possibilidades. Número total de possibilidades. Número de possibilidades, animal. Pronto. Número de possibilidades do evento ocorrer e embaixo o número total de possibilidades. Na verdade, para ficar mais técnico, a gente chama ali em cima número, certo? De elementos do evento, e de evento, é aquilo que a gente deseja calcular. E embaixo, o número de possibilidades do espaço amostral. Aquele N ali é número, e o A é o espaço amostral. O que seria esse espaço amostral? É todas as possibilidades que existem neste fenômeno que está sendo estudado. Então aqui, esse A é de espaço amostral. Primeiro exemplo, então. Primeiro exemplo mais clássico de todos. Calcule a probabilidade de obter 2 ou 3 no lançamento de um dado de 6 faces. Essa aí, ó, é a questão mais boba que pode aparecer de probabilidade. Porém, é uma questão que mostra como é que se pensa em qualquer questão de probabilidade. Exemplo, calcule a probabilidade de obter 2 ou 3 no lançamento de um dado de 6 faces. Primeiro, qual evento eu estou interessado? Qual é o conjunto que é o meu evento? Ou 2 ou 3. Quem é o espaço amostral? Qual é o conjunto que forma o espaço amostral? Beleza. E para calcular a probabilidade desse evento, a gente faz em cima o número de elementos do evento. Quantos? 2 possibilidades. E embaixo o número de elementos do espaço amostral. Quantos? 6. Quer dizer que a probabilidade é de 1/3 e se eu dividir vai dar 0,333, ou seja, 33,33%. Certo? Só isso.
Esta é a definição de probabilidade de um evento. Em cima, o número de possibilidades que te interessam. Embaixo, o número total de possibilidades. Divide e acabou. Então tu vê, o começo da matéria é bem light, certo? Daqui a pouco vão ter outras, né? O cara vai querer te confundir. Ah, se eu lançar 3 dados, qual é a chance de tirar cara e depois coroa? Certo? Aí a gente tem que pensar um pouquinho. 3 moedas, muito obrigado, amigo. Aí a gente tem que pensar um pouquinho para resolver, mas no começo vai ser assim, simples, certo? Para que vocês exercitem essa ideia, eu vou passar alguns exercícios ali no quadro, já que nem todos estão com a apostila, e em seguida a gente já corrige esses primeiros exercícios.